Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Sou o professor Osmar, estarei aqui com vocês, pessoal da segunda série do ensino médio, trabalhando aí os aprofundamentos curriculares. Tá? Então temos aí para vocês, né, mais uma aula ao vivo aqui, trabalhando todos esses conceitos, conversando, trocando ideia com vocês. Sejam todos bem-vindos, estudantes, professores, né, e quem nos acompanha aí de maneira geral nesses aprofundamentos aí, nessa novidade aí do novo ensino médio, tá? Então a gente já vai se acostumando com elas e criando esse hábito. Por falar em criar em hábito, né, vocês devem ter percebido que lá no aplicativo, né, não existe mais aquele canal aprofundamento. Calma, né? Como é que você vai acessar ele? Aí você divide, né, multiplica essa informação, fala para o pessoal, aí divulga na sua escola, ó. O que acontece? Como que está acontecendo? Você vai lá no canal da segunda série, ok? Lá em cima, lá no canal da segunda série e toca nela. Aí dentro do canal da segunda série já vai aparecer os canais lá dos aprofundamentos e aí você participa normalmente, né? Até ontem tinha um canal específico lá na barra superior lá do aplicativo em que você clicava, você estava em ordem alfabética, né? Se você for procurar isso aí hoje você não vai encontrar, né? Quem está aqui na segunda série já divulga essa informação, multiplica, né? Replica essa informação aí para todos os colegas, né? E venham participar aqui da aula, bastante importante, tá? Então, por gentileza, divulga essa informação, esse novo modelinho aí para a gente acessar as aulas dos aprofundamentos curriculares. Tudo bem? Bom, o que nós estamos aí, né? A aula de hoje é o pensamento e resolução de situações e problemas. Temos aí na aula 2, a aula conduzida por mim. O aprofundamento curricular é o start, a hora do desafio. Estamos na unidade curricular de número 1, como se tornar um resolvedor de problemas. E o nosso componente curricular é o pensamento e a resolução de situações e problemas. Toda essa descrição dos aprofundamentos, das unidades, dos componentes, né? Elas fazem parte de todo esse percurso. E aí você deve perceber que toda a aula, né, a gente coloca, né, esse slide aí para vocês. É mais ou menos um padrão aí para a gente aí se acostumando, né? No começo é um pouquinho difícil, até a gente mesmo tivemos aí dificuldades para entender todo esse processo, toda essa divisão, né? Os componentes curriculares estão dentro da unidade curricular, que por sua vez fazem parte aí dos aprofundamentos, e que fazem parte, né, dos itinerários formativos, enfim, né? Então tem toda essa questão aí, né, de inserção de uma parte dentro da outra, mas depois que a gente se acostuma fica super fácil, tudo bem? Bom, o que temos aí? Como vocês bem sabem, a gente apresenta sempre os eixos estruturantes, que são os norteadores da aula que a gente produz, né? Os eixos estruturantes aí desse componente curricular, o pensamento e a resolução de situações e problemas, e é nele que a gente tem que ter foco, né? É a investigação científica, né? Os processos criativos e o empreendedorismo, né? Você vai, investigação científica, você vai ter que pesquisar mesmo, né? Buscar as informações, assim como a gente faz para produzir a aula, né? Usar a sua criatividade a toda a prova para buscar mecanismos aí diferentes para a resolução de situações e problemas. Isso a gente vai apresentar para vocês hoje, uma bastante conhecida, tá ok? E o empreendedorismo, né, que parece que não tem nada a ver com essa aula, mas se você for analisar aí todos os componentes curriculares, né, que se integram, e é essa palavra mesmo, né, você vai entender que o empreendedorismo lá no final, né, desse aprofundamento aí, que ele tem um objetivo, né, que é a criação de um canal. Então, essa criação de um canal, hoje em dia, como a gente sabe aí, né, se criam fortunas né, na internet através desses canais e através de conteúdos, né, às vezes não tão significativos, né, vamos falar a verdade, né, mas que para algumas pessoas, né, tem relevância muito grande, né, às vezes você desacredita como determinado conteúdo tem milhões aí de likes, enfim, aquela coisa toda, né? Milhões de inscritos, poxa, estranha, né? Mas enfim, né? Para algumas pessoas aquilo é conteúdo significativo, né? E isso, não é? Pelo menos ao meu ver, é empreendedorismo, não é? Então nós estamos aí em pleno século XXI, as coisas mudaram e hoje, né? Como a gente já sabe, né? Empreender deixou de ser só aquela coisa do cara que vai lá e abre um pequeno negócio e aí ele gere bem esse pequeno negócio
negócio, transforma num médio negócio, e aí, muitos anos depois, gerações depois, né, ele consegue transformar isso num império. Então, não é mais assim, né? A gente tem essas grandes empresas, né, que começaram, né, teoricamente, se você for ler a história da criação delas, começaram pequenininhas, né, foram evoluindo, né, com uma boa gestão, né, e uma visão muito de futuro muito grande dessas pessoas, nesses empreendedores lá do século passado que fizeram com que elas crescessem e se tornassem grandes marcas. Não é? Então, o empreendedorismo e essa proposta aqui, né? Veja, start, a hora do desafio. Está lançando um desafio mesmo, né? E o empreendedorismo, ele faz parte desses eixos estruturantes aí, né? E ligado naturalmente, né? Conectado aí com o seu projeto de vida. Pensar no futuro, pensar no projeto de vida é extremamente importante, né? Para você hoje, né? Para a sua família, posteriormente, para as suas próximas gerações também, né? E aí visualizar, né? Como que esse mundo vai estar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, não é? Então, é muito importante ter essa visão de futuro, né? E associar ela com o seu projeto de vida, que naturalmente, né? A gente espera que seja muito grande, muito ousado, né? E que traga coisas muito boas aí no decorrer da sua vida, tá ok? Vou mostrar para vocês aí os aprofundamentos curriculares, né? A gente trabalha especificamente o pensamento e a resolução de situações, problemas, aí indicado, né? Com a flechinha, né? E o quadradinho verde, mas simultaneamente, né? Existe e integradamente, vou frisar mais essa palavra, integradamente, aparece aí as oficinas de produções textuais, os desafios musicais, workshop de técnicas de comunicação e dos jogos de tabuleiro, ao RPG a cargo aí, tá ok? De outros professores que vão trabalhar isso, tá ok? Beleza? Então, tá, deixa eu só confirmar aqui com a minha produtora, eu tenho 20 minutos no relógio, tá ok? E é isso aí, tá? Então temos uma aula de 20 minutos, mais os 10 minutos de interação aí com vocês, tá ok? E aí a gente vai começar, mas o foco aí do componente curricular é como se tornar um resolvedor de problemas, né? Na unidade curricular 1. Vamos partir do seguinte princípio. O que significa resolver um problema de matemática? Porque, assim, problemas, a gente já comentou nas aulas anteriores, você vai ter de muitos tipos. Problemas pessoais, problemas familiares, problemas no trabalho, etc. Não é? Mas o foco aqui, como vocês bem sabem, são problemas de matemática. Bom, você tem ideia de quantos problemas de matemática já resolveu na sua vida? Vou perguntar aqui para a nossa equipe, né? Vocês têm ideia de quantos problemas já resolveram nas vossas vidas aí no decorrer desse tempo todo? Perguntinha aí pro pessoal. Muitos, né? Muitos. O pessoal está falando aí, mas numericamente o pessoal não tem ideia de quantos foram. É muito difícil numerar, né? A gente sabe que tem problemas aí cotidianos, rotineiramente, aí, todos os dias, né? De todos os tipos. Mas problemas de matemática, normalmente, eles estão relacionados à questão escolar, né? O pessoal, né, brincava, né? Olha lá no horário, não tem aula de matemática. Todo mundo fica feliz, né? Não é bem assim, né? É o contrário, eu ficava feliz quando tinha aula de matemática. Né? Então, é essa a ideia. Matemática é muito importante, assim como todos os outros componentes curriculares, né? A gente não fala mais as matérias, né? Aqui no ensino médio, especificamente, são os componentes curriculares integrados, tá ok? Bom, provavelmente muitos, né? Temos que talvez, tantos que talvez seja impossível contá-los. Essa é a ideia mesmo. Quantificar os problemas que a gente tem é muito difícil. São problemas que muitas vezes são tão comuns, não é? E cotidianos, que você nem se dá conta que os estava resolvendo de forma natural e espontânea. Já aconteceu isso com você? Às vezes não, né? Porque é tão cotidiano, é tão rotineiro que, entendeu? Passa batido, e você está resolvendo um problema matemático. Né? Por exemplo, quando chega uma conta lá na sua casa e você olha ela e se assusta. Instintivamente você está resolvendo um problema matemático, está buscando solução para aquilo, né? Desde o momento que você se assusta com a conta até o momento que você paga. Isso é matemática, é resolver problema. E isso está muito comum na nossa vida, é muito rotineiro, tá ok? Bom, mas em que momentos você resolveu problemas de matemática? Vamos dar uma olhadinha? Quando foi ao mercado e fez, entre aspas, aí, contas para saber quanto poderia gastar.
Essa é uma situação muito peculiar, muito comum na nossa rotina. Outra situação aí é quando você calculou quantos litros de combustível poderia abastecer o carro com o dinheiro que tinha. Nossa, muito comum. Agora na minha carteira tem R$20. Eita, quantos litros de combustível eu consigo colocar? Então você faz uma conta rapidinha, tá? Pelo menos para você ter uma noção. Ou você chega lá no posto e coloca R$20 de combustível. É outra situação. Tá? Mas é importante que se tenha essa calma. Normalmente a gente não dá muita bola para isso, mas é importante fazer isso, porque no final do mês você tem que ter um orçamento, né? E você não pode estourar. Regra fundamental em matemática e em economia você nunca deve gastar mais do que você ganha. É um princípio de sobrevivência, aí senão você acaba se endividando e isso aí naturalmente gera o quê? Adivinha? Problema. O foco do nosso trabalho. Então é bem isso. Regra, jamais gaste além do que você ganha. Tá? Presta atenção. Tá? A outra situação, quando aplicou um certo capital, e a gente já está falando de economia, né? Isso é importante, quando aplicou um certo capital na caderneta de poupança, aí eu sou muito conservador, né? Por isso que eu coloco caderneta de poupança sempre aí, existem outras aplicações, enfim, todo mundo sabe disso, mas eu sou muito conservador, normalmente nas minhas aulas eu gosto de colocar a caderneta de poupança aí. Tá? E aí você calculou em função da previsão da taxa de juros, quanto teria depois de um ano. Aí pegou um capital, colocou lá na caderneta de poupança, rende pouquinho, mas rende. Aí você fez quanto que eu vou ter daqui a um ano, deixando certo capital durante um certo tempo, a uma determinada taxa de juros, que para a caderneta de poupança é baixa, rende pouquinho, né? Mas é melhor render um pouquinho do que não render nada, isso é matemática também, tá ok? Bom, o que significa resolver um problema matemático? Vamos lá, tem um texto aí, mas a gente não precisa decorar nada, muito pelo contrário. Bom, resolver um problema significa encontrar a solução ou as soluções que o tornam verdadeiro, havendo comprovação, ou seja, a prova matemática para isso. Tá ok? A forma para se resolver um problema é muito pessoal, pois cada indivíduo tem uma maneira única e particular para analisar, compreender, executar o processo, no caso aí o cálculo, chegar a um resultado e o avaliar, podendo esse resultado, dependendo do problema, naturalmente, dar suporte para uma intervenção. Tá ok? E aí a gente vai mostrar antes da interação, falar quanto tempo a gente tem para a interação? 10 minutinhos ainda, tudo bem? E aí o que acontece? Tá? Vamos contar aí a historinha do matemático muito famoso chamado Gauss, tá? Então esse é um problema clássico aí da matemática, e a ideia desse problema, quando a gente pensou em produzir esse problema, foi criar uma situação em que você não precisa de regras, né, nem de fórmulas para chegar ao resultado, né? Então essa é a ideia mesmo. Como que ele fez isso? Conta a lenda, né? Reza a lenda aí, reza a história, que o Gauss, durante uma aula, o professor pediu para que os alunos fizessem a soma de todos os números entre 1 e 100 e colocassem o resultado escrito na mesa. Esse problema aí, ele é bem clássico, né? O pessoal que gosta de brincar diz que o professor estava meio com a paciência curta, vamos dizer assim, né? E fala, vou ter que dar trabalho aí pro pessoal fazer. Então a sugestão dele foi o seguinte, né? Vou arrumar alguma coisa para esse pessoal fazer. Isso, lá em 1700 e pouco, né? O Gauss nasceu em 1777, né? Então ele era uma criança ainda, então 1700 e alguma coisa, né? Já se tinha essa coisa do professor, né? Dar tarefas, assim, o pessoal pegava um pouquinho no pé do professor, né? Em relação às tarefas, enfim, aquela coisa. Mas o professor de matemática é famoso por isso mesmo. No que consistia? Conta a história que durante uma aula o professor pediu para ele somar todos os números entre 1 e 100 e colocasse o resultado escrito nas suas mesas. Bom, então esse é um problema clássico da matemática, a estrutura do problema é exatamente essa, tá? E aí o que aconteceu? Para grande surpresa do professor, que mal havia exposto o problema, o Gauss apresentou o resultado da soma rapidamente e de forma correta, sem a utilização de nenhum tipo de forma. Certamente, né, não vou arriscar aí, mas muito possivelmente esse problema você já viu em algum momento.
ou seu professor apresentou, né, esse problema, porque ele remonta lá, na realidade, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Onde que você vai encontrar isso? Lá na formação geral básica. As aulas de matemática tradicionais, né, aquelas que te dão o alicerce, te dão a base, elas continuam do mesmo jeito, sem problema nenhum. Ok? E aí o que acontece? Né? Quando você estrutura, quando você monta essa situação, ela remete o quê? A soma dos termos de uma PA. Ô, professor Osmar, você está falando grego, né? Não é isso. Tá? Então acontece, quando você tem uma progressão aritmética, tá? E aqui nós temos uma progressão aritmética. Perceba que a razão ela é constante, né? A professora Roberta, a professora Inês já devem ter trabalhado muito esse conceito aí com vocês. Tá? O que acontece? Você tem uma razão constante entre números. No caso aqui, a razão é sempre 1. Ou seja, o próximo termo, tá, vai ser o anterior acrescido, né, do número 1. Então a gente, no caso aqui, estabelece uma progressão aritmética, né? A aritmética está associada à soma, não é? E geométrica está associado à multiplicação, de forma bem simples, né? O professor da formação geral básica trabalha isso aí com vocês, tá? Então, a ideia aqui, o que é? É que se some esses termos. Não tem condições de você ficar somando 1 mais 2 mais 3 e assim por diante, né? Então, existem alguns processos, existem alguns caminhos que fazem que você chegue a esse resultado, sem necessariamente, né, sofrer, tá ok? Em condições normais, não dá para ficar somando. Calculadora, posso usar calculadora? Professor, até pode, sem muitos problemas. Mas em algum momento, eu já testei isso aí, como são muitos números, você vai se distrair. E eu não sei se na utilização de calculadora vocês já perceberam que você tem que fazer contas muito extensas aí, é comum você apertar alguma coisinha errada e ter que começar tudo de novo. Então é muito comum essa situação. Tudo bem? Mas aí a gente remonta a ideia lá da progressão aritmética. Aí se criam outros conceitos, se criam outras situações, problemas, né? Em que você, na realidade, vai fazer o quê? Na realidade, você vai somar os termos, né? Depois, na interação aí, a gente vem até com uma proposta aí diferente para você fazer, tá ok? Então, aí o que acontece? Antes da interação, a gente vai mostrar para vocês, é só para reiterar qual que é a ideia aí do Gauss. A gente, naturalmente, não vai pedir na interação que vocês deem o resultado, né? Mesmo porque a ideia não é essa, ou aqueles que já conhecem o processo, sabe do que a gente está falando e acredito que sejam muitos aí, tá? Já entendam esse processo, porque em algum momento, eu repito, o professor certamente colocou isso aí para vocês em alguma série, não é coisa do outro mundo, muito pelo contrário, é um problema clássico da matemática, é muito conhecido, tá? Então a ideia basicamente é essa, né? Que você some todos os termos, tá ok? E aí encontre o resultado. Veja, a ideia, repito aí, não é que você utilize fórmulas, não é que você utilize a calculadora, mas que um método, ninguém precisa ser um Gauss também, mas cria um método para se chegar nesse resultado aí de forma criativa. Link, né? Gancho aí para você trabalhar outros problemas que a gente vai propor aí no decorrer das aulas. Qual é a ideia? Sair um pouco desse processo mecânico e repetitivo e utilizar muito o quê? O raciocínio, a ideia de lógica, entenderam? Que você cria associações para se chegar no resultado. E além disso, o método da tentativa e erro. Tentativa e erro em matemática é muito comum, porque como a gente sabe, faz parte de todo o processo, faz parte do aprendizado matemático, a ideia aí de se fazer e errar, de se fazer, errar, aí você errou uma, errou duas, corrige, e esse método aí, né, da tentativa e do erro, ele é muito importante na matemática, né? A partir do momento que você visualiza o erro também e não o comete mais. Não adianta, né? Você cometeu um erro, tal, aí na próxima aula você vai lá e comete o mesmo erro, tá? Então aquele erro que você cometeu, né? Vamos chamar de deslize, vamos dizer assim, tá? Você não pode tornar ele uma rotina, você não pode deixar ele de forma repetitiva, de forma alguma. Tudo bem? Então é isso aí. Depois da interação, espero que vocês participem, fica o convite aí para interagirem, tá ok? A gente volta aí para conversar um pouquinho mais. Temos um momento da interação aí, tá ok? E aí o que a gente quer de vocês? Bom, como você resolveria esse problema? E aí? Faria a soma manualmente, número por número? Utilizaria a calculadora?
utilizaria algum tipo de algoritmo? Mas, professor, o que é algoritmo? Pô, algoritmo é uma sequência finita de ações e instruções e regras que visam obter uma solução para um determinado problema. A formulazinha, né? Aquela famosa fórmula matemática. Discuta com seus colegas de sala as alternativas para a resolução desse famoso problema. Tire dúvidas, busque orientação com seu professor. Ele é a melhor opção para orientá-lo. Vamos chamar a vinheta aí da interação, tá ok? E daqui a pouquinho a gente volta para conversar com vocês, tá bom? Até já!